Então, hoje o que eu trago aqui é sobre o consumo de água nos cultivos de fibras de origem vegetal, né? Fibras que a gente chama de celulósicas, desde fibras puramente naturais ou matéria-prima que vai compor uma fibra artificial, que existem, por exemplo, viscose, liocel, modal, que são tecidos feitos a partir de celulose de diferentes origens. Então, eu vou falar especificamente aqui do consumo de água dos cultivos agrícolas e não o consumo de água no momento de beneficiamento têxtil. Os dois cultivos agrícolas largamente difundidos que são produzidos, um deles exclusivamente para produção de tecido e o outro não exclusivamente para produção de tecido, mas muito usado para isso, são o eucalipto e o algodão, tá? E aí eu costumo ler artigos que eu falo mais assim de notícias, tá? Não artigo científico, porque artigo científico geralmente tem muito detalhado os valores auferidos de necessidade hídrica, enfim. Bem, então todos os cultivos, eles precisam de irrigação. Cada planta, ela tem necessidade, que a gente chama de necessidades hídricas específicas. E isso varia, obviamente, de planta para planta e de que fase da planta a gente está falando. Então, o algodão vai lá ter uma faixa de necessidade hídrica para o ciclo da cultura. E aí, o ciclo da cultura também influencia. O que é o ciclo da cultura? É do momento ali do preparo do solo, plantio, até a colheita, né? E aí tem cultivares, pensando em algodão, cultivares de ciclo mais curto, cultivares de ciclo mais longo, assim como outras culturas. Então, obviamente que um ciclo mais curto vai demandar menos água. E aí tem fases das culturas que precisam de mais ou menos água. Isso então a gente chama de estágios fenológicos da planta aí que consomem mais ou menos água em cada fase, tá? Mas a irrigação, como eu fiz a pergunta, todos os cultivos precisam de irrigação? Na verdade, não é uma questão de precisar de irrigação. Depende da onde você vai cultivar e da produtividade almejada. Porque pensando em planta, principalmente em plantas selvagens, toda planta evoluiu numa região onde ela é nativa. Eu sempre falo aqui esse conceito de planta nativa, exótica, enfim. Mas toda planta, então, selvagem, ela evoluiu numa condição climática onde ela é muito bem adaptada e dificilmente ela vai sofrer por falta de água porque ela se adaptou àquele regime hídrico daquela região. O problema é quando a gente começa a domesticar essas plantas, a fazer melhoramentos genéticos pensando em produtividade e a cultivar essas variedades, essas cultivares em outras regiões onde ela não se adaptou, ou seja, onde ela não evoluiu. Então a gente começa a interceder por essa planta fazendo adubações, fazendo controles de pragas, doenças, enfim, e fazendo irrigação, principalmente quando essa planta mais precisa. Então, quais são as necessidades hídricas específicas das principais fibras aí, cultivos de fibras naturais que a gente tem? O algodão, então, ele tem uma necessidade hídrica que varia entre 500 e 1.300 milímetros, mas em certos cultivos de sequeiro, ou seja, pensa em semiárido, enfim, quando a gente tem um ciclo da cultura curto, né, ou seja, a planta do plantio à colheita é um ciclo mais curto, isso varia de 450 a 750 milímetros, tá? Do plantio à colheita. E a maior necessidade hídrica no plantio, no momento do plantio e na floração. Depois que a maçã abriu, quanto menos chuva, melhor para a cultura, tá? E aí eu encontrei num desses artigos que falam aí de tecidos mais ecológicos, mais sustentáveis. Nesse caso é um artigo, uma matéria de um site que estava falando do liocel como um tecido mais ecológico, enfim, defendendo o liocel, e não estou aqui para falar mal do liocel, mas só porque eu encontrei nesse artigo que o liocel, por vir do cultivo de eucalipto majoritariamente, então o liocel é feito a partir da celulose majoritariamente que vem do eucalipto, que então esse cultivo de eucalipto consumiria 50% do que o algodão. E aí, mais uma vez, isso depende de onde o algodão está sendo cultivado. Primeiro lugar, onde o algodão está sendo cultivado e onde o eucalipto está sendo cultivado. Mas o eucalipto é outro que tem fama de consumir muita água.
o que que acontece? Aí tem duas situações. Então, a necessidade hídrica do eucalipto varia de 800 a 1.200 milímetros, e quando eu falei que o algodão é 500 a 1.300, então, na verdade, em geral, é muito parecido esse consumo, tá? Então, são muitas questões que você tem que analisar antes de dizer o algodão consome muita água, é ruim, o eucalipto consome 50% da água que o algodão consome. São argumentos, assim, muito superficiais que podem confundir, né, quem for, porventura, escolher uma fibra ou outra, pensando aí em ter um produto sustentável na tua marca de vestuário, enfim. Simplesmente ver esses números muito específicos gera, sim, muita confusão na hora de fazer uma escolha, tá? Seguindo, então, aqui eu trouxe necessidades hídricas de outras culturas, como o linho, que varia de 400 a 750 milímetros de água, então muito parecido com aquele algodão de ciclo curto que eu falei, que é de sequeiro, né, que é sem irrigação, em regiões como semiárido nordestino. O cânhamo também aí de 500 a 700 milímetros, também muito parecida com o linho e com esse algodão que consome menos água. Fibras como juta e malva, que são muito interessantes, ali nos anos 60 teve um pico de produção de juta e malva na Amazônia. A juta, ela é uma planta indiana que foi trazida então nessa época e foi muito cultivada. O apogeu foi na década de 70 e essa produção declinou aí nos anos 80. Então a gente tem uma espécie similar que produz fibra similar, que é a malva, mas que daí é nativa da região amazônica. Então, não encontrei dados específicos de necessidade hídrica, mas são plantas adaptadas a áreas alagadas. Então, não à toa, elas são produzidas em várzeas na região amazônica, pensando em bioma, não no estado do Amazonas, especificamente. E aí tem questões assim, eu sempre defendo, se possível, o cultivo de espécies nativas, né, o uso econômico de espécies nativas, pensando em cultivos, desde que esses cultivos sejam ecológicos, preferencialmente, né, enfim. Mas aí, assim, a juta, ela tem um probleminha de produção de sementes hoje, né, quando tá no momento do plantio, que deve ser feito antes da várzea alagar, tem aí um desencontro entre a oferta de sementes para plantio e o momento de alague. A malva, por ser nativa, não tem esse problema, mas ela tem um problema de baixa germinação das sementes, então são problemáticas aí que as duas culturas enfrentam, tá? Mas só esses valores absolutos de necessidade hídrica, eles são suficientes, como eu falei, para tirar conclusões se uma cultura, um cultivo é mais ecológico, mais sustentável, para eu escolher ou não essa fibra? Então, como eu falei, isso depende de onde você está cultivando, vai ou não precisar de irrigação, essa irrigação é bem manejada, mal manejada. Então, pensando em impacto sobre o uso de água, depende muito como o país faz essa gestão do uso da água, se é uma gestão eficiente, como é essa produção, se ela macula essa água, e depende do país onde você está.